Louvado seja nosso Senhor bom Jesus. Mais uma vez desejo manifestar a minha alegria pela presença de todos vocês nesta celebração eucarística do terceiro domingo da Quaresma. Como eu dizia no início dessa Eucaristia, a cada semana, a cada domingo, nós vamos, juntamente com Jesus, subindo o caminho em direção ao Calvário, em direção à sua paixão, à sua morte, mas também na certeza de que será lugar de ressurreição. Temos que passar necessariamente pela cruz, pelas dificuldades, pelos sofrimentos, para assim alcançarmos a ressurreição, alcançarmos a plenitude da graça e das bênçãos de Deus. Desde o início do tempo da Quaresma, eu venho insistindo que este tempo favorável, este tempo de reconciliação, este tempo de recomeço, é o tempo também de retomarmos, de regressarmos àquilo que é essencial à nossa vida. Pela liturgia da palavra que nós ouvimos no dia de hoje, o que é essencial à nossa vida? Primeiramente, manter-se unidos a Deus. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provações, manter esta unidade com Deus. Manter a nossa fidelidade aos seus mandamentos e também à sua palavra. Porque como nós cantamos no Salmo, as palavras de Cristo, os mandamentos de Cristo, são palavras de vida eterna. São palavras que nos garantem a liberdade. São palavras que nos garantem a vida em plenitude. Aquele que segue os passos, que segue o caminho da palavra de Deus, certamente terá sempre uma vida muito tranquila, porque mesmo diante das tribulações, mesmo diante da cruz de cada dia, tem à sua frente uma meta, tem à sua frente uma direção, um rumo certo. A Quaresma também é um tempo que nos ajuda a conhecer melhor o rosto de Deus, a face de Deus. Jesus vai nos revelando que Deus tem uma face compassiva, uma face misericordiosa. Então, através de Jesus Cristo é que nós contemplamos verdadeiramente o rosto de Deus. Mas também é preciso que a gente tome consciência de que, como nos ensina Santo Agostinho, a gente só ama verdadeiramente aquilo que nós conhecemos. Então nós precisamos conhecer a Deus, conhecer o seu rosto, conhecer a sua face, para que verdadeiramente nós o amemos de todo o coração, com toda a nossa vida, colocando-o no centro da nossa vida, e a partir disso sejamos capazes de amar os irmãos e irmãs. Se vocês me permitem, eu quero recordar, a partir dos 3 domingos da Quaresma que nós já celebramos, quais são as revelações acerca de Deus que nós já tivemos. No primeiro domingo da Quaresma, nós ouvimos a leitura do livro do Gênesis, e lá havia o relato do dilúvio e da aliança que Deus firmou com Noé. Deus colocou sobre o céu um arco para estabelecer a sua aliança com Noé e com a sua descendência. O que nós aprendemos disso? Que Deus é um Deus que não castiga o seu povo, é um Deus que nos livra da provação, que nos livra da dificuldade, se nós também nos mantivermos fiéis à aliança que Ele faz conosco. Ele é sempre fiel, Ele não volta atrás, Ele não desiste de nós, mas nós precisamos também
manter esta fidelidade. Depois, no segundo domingo, nós ouvimos o relato também do livro do Gênesis, de Abraão e do seu filho Isaque. E Deus poupa a vida de Isaque, exatamente para nos lembrar que Deus não deseja nenhum tipo de sacrifício humano. Deus não quer o sacrifício humano, como era costume em outras religiões pagãs daquele tempo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus que nós seguimos, Ele não deseja o nosso sacrifício, não deseja sacrifícios humanos. Por fim, chegamos a este domingo e nós vamos ver através da liturgia da palavra, sobretudo através do Evangelho, que Deus rejeita todo e qualquer tipo de sacrifícios, inclusive hoje o sacrifício de coisas ou animais. Então Deus é o Deus da misericórdia, é o Deus da compaixão, não é o Deus dos sacrifícios. A partir disso, olhamos para a primeira leitura. É preciso ter muito claro que Deus não é o Deus do sacrifício, mas o Deus do amor, da misericórdia, da compaixão, para que assim a gente compreenda a primeira leitura de hoje. Logo no início, no versículo 2, nós vamos ver que Deus liberta Israel da escravidão do Egito. Por isso, a presença de Deus no meio de nós, no meio dos seus filhos, será sempre uma presença de liberdade. Deus deseja a nossa liberdade. Ele deseja que estejamos livres de qualquer amarra, de qualquer situação de escravidão. E é nesse sentido que nós devemos compreender os mandamentos da lei de Deus. Os mandamentos, eles não são instrumentos de doação da nossa liberdade. Deus não deseja tirar a nossa liberdade, muito pelo contrário. Os mandamentos são instituídos por Deus, estão na palavra de Deus, exatamente para garantir que sejamos livres. É exatamente a situação contrária. É o pecado que nos escraviza. É o pecado que nos afasta de Deus. É o pecado que nos afasta dos irmãos e irmãs. O que acontece com aqueles que seguem os mandamentos? Nos primeiros versículos da primeira leitura, nós vamos ver que aqueles que seguem os mandamentos da lei de Deus são libertados de todo e qualquer tipo de idolatria. Exatamente porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, porque tudo que está ao nosso dispor é graça e criação de Deus, é que nós podemos adorar unicamente o nosso Deus. Não podemos adorar outros deuses, outras situações, outras circunstâncias, tantas idolatrias presentes no nosso mundo contemporâneo que nos impedem de fato, fazer Deus o centro da nossa vida e da nossa história. E também os mandamentos de Deus nos libertam das escravidões, de todas as escravidões que aparecem como pecados narradas na primeira leitura. Todos os mandamentos têm como chave, como centro, a valorização da dignidade humana. Se nós olharmos todos os mandamentos, eles nos ajudam a recuperar a nossa dignidade humana, a sermos humanos mais perfeitos, a sermos humanos mais centrados em Deus. Este é o sentido maior dos mandamentos. Depois nós vamos perceber que aparece a figura dentro dos mandamentos do guardar o sábado, no caso, guardar o dia do descanso. O que isso significa?
nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, assim, nós devemos nos compreender. E Jesus vai nos mostrar exatamente no seu Evangelho que porque nós somos imagem e semelhança de Deus, precisamos ter a nossa dignidade respeitada, garantida, e a partir disso surgem todos os outros mandamentos. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, é a Ele que nós devemos adorar. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, devemos participar do seu ato criador e devemos cuidar bem da nossa casa comum, do mundo em que nós vivemos. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, os outros também são imagem e semelhança de Deus. E por isso nós devemos tratá-los como irmãos e irmãs. Se nós somos semelhança de Deus, se em nós habita o Espírito Santo, no outro também habita o Espírito Santo. O outro também é templo de Deus. O outro também é templo da Santíssima Trindade. A teologia nos ensina que no mais íntimo de todo homem, de todo ser humano, habita a Santíssima Trindade. E nada pode apagar, nem o pecado mais grave pode expulsar a Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, de dentro dos filhos e filhas, de dentro dos seus filhos e filhas. Nada pode tirar essa presença de Deus. Por isso, nós todos, como imagem e semelhanças de Deus, somos templos vivos do Espírito Santo. E por isso devemos ter todo um cuidado com o nosso corpo e com o corpo dos nossos irmãos e irmãs. Então esta é a chave de compreensão dos mandamentos e da primeira leitura que nós ouvimos. No Evangelho, Jesus vai revelar uma imagem do Pai que está nos céus, que é totalmente diferente, totalmente aversa, totalmente incompatível com a visão de Deus que aqueles que frequentavam o Templo de Jerusalém tinham a respeito dele. É totalmente diferente. Se tinha a visão de um Deus que é como um patrão, como um senhor, e com ele se deve negociar. Se tinha a visão que para obter um favor de Deus, era preciso bajulá-lo, era preciso oferecer-lhe coisas, era preciso oferecer-lhe presentes. Essa mentalidade muitas vezes também entra na nossa fé. Quantas e quantas vezes a gente tenta negociar com Deus, a gente tenta barganhar aquilo que nós queremos com Deus, e em troca nós fazemos promessas, nós oferecemos coisas, nós colocamos situações, como se Deus fosse o nosso empregado e nós os senhores que damos a ordem sobre as nossas vidas. Essa mentalidade ainda permeia muito a nossa forma de se relacionar com Deus. É preciso perceber, através dos ensinamentos de Cristo, que a nossa relação com Deus, ela deve ser, antes de tudo, a relação do amor, a relação da filiação divina. Deus como um Pai amoroso, Deus como um Pai misericordioso. Portanto, a nossa relação com Deus, ela não é uma relação que se baseia simplesmente no cumprimento da lei pela lei. Eu dizia hoje que existem pessoas exemplares na nossa sociedade que cumprem as leis de forma rigorosa, sejam as leis civis, sejam as leis de trânsito, sejam as leis de convivência no condomínio, na vizinhança, no bairro, enfim. As pessoas cumprem a lei de forma exímia, mas nem por isso elas acreditam em Deus. Nem por isso elas desejam
o bem do próximo. Muitas vezes elas estão cumprindo aquilo simplesmente para garantir a tranquilidade das suas vidas, para evitar dores de cabeça. E Jesus vem nos ensinar no Evangelho de hoje que, antes de tudo, a lei deve ser cumprida, a lei deve ser vivida, os mandamentos devem ser vividos pela gratuidade do amor de Deus. Porque Deus nos amou primeiro, porque Ele se entregou por nós, porque Ele deu a sua vida por nós, é que nós somos capazes de amar e servir os irmãos. A base dos mandamentos, a base do louvor a Deus realizado no templo, deve ser sempre o amor a Ele. E isso vai causar um grande escândalo. Como é possível que a gente compreenda um Deus que não aceita, um Deus que não recebe sacrifícios humanos, mas Ele mesmo se oferece em sacrifício? É isso que nós estamos nos preparando para viver nessa quaresma. Vamos celebrar um Deus que Ele próprio se ofereceu como sacrifício para a salvação da humanidade. A segunda leitura vai nos lembrar exatamente isso. Os judeus, eles esperavam sinais prodigiosos, eles esperavam grandes graças. Como é que eles vão conceber? Como é que eles vão entender um Deus que é fracassado aos olhos humanos? Um Deus que morre na cruz. Isso é um escândalo. Ou se não, para os sábios, para os entendidos, que muitas vezes usavam da razão humana para submeter, para dominar as pessoas, como compreender, pela razão humana, um Deus que se faz servo de todos, que se coloca a serviço de todos? É inconcebível. Como nós dizemos, o mundo é dos espertos, o mundo é daqueles que sabem mais e com isso conseguem passar os outros para trás, conseguem escravizar as pessoas, conseguem dominar, colocar os outros a seu serviço. Como entender um Deus que Ele mesmo se coloca a serviço de todos os homens? Eu diria que é na cruz, essa cruz que nós negamos e que muitas vezes nós queremos substituir pela docilidade do amor. A cruz é amor, realmente. A cruz é o maior sinal de amor de Deus pela humanidade. É nela que está o sentido da nossa vida e da nossa existência. Mas é preciso passar pela cruz. Não há outro caminho, não há outra direção. É preciso passar pela cruz, porque ela é o verdadeiro símbolo do poder e da sabedoria de Deus, como vai nos ensinar São Paulo. Que nós, como batizados, como membros desta Igreja de Cristo, que é o seu corpo, possamos viver, possamos agir como pedras vivas, como pedras verdadeiras deste templo, dando testemunho com as nossas vidas neste mundo que está aí fora, traduzindo esta realidade de Cristo, do serviço e do amor à humanidade. Ele aceitou ser pregado numa cruz para salvar a nossa humanidade. O corpo do Senhor ressuscitado, que nós comungamos a cada celebração eucarística, é sinal da nossa unidade, é sinal da nossa presença no mundo. Por isso, ao nos aproximarmos do corpo de Cristo, Cristo que se faz presente a cada Eucaristia, com seu corpo, com seu sangue, com sua alma e sua divindade, que nós possamos ter esta oportunidade, viver bem esta oportunidade de estarmos unidos a Ele, que nós não nos separemos nunca do Senhor. Num instante de silêncio, vamos refletir sobre esta palavra que ouvimos.
para que assim possamos verdadeiramente depois professar a nossa fé.